Olá, nono ano! E aí? Como é que vocês estão? Estão se protegendo na quarentena de vocês? Protegendo a família de vocês? O professor de vocês está com saudade, tá? Eu tô aqui hoje com uma aula de física, tá certo? Só que essa aula eu pensei que ela vai ser bem legal. Ela vai abranger muito de física, química e biologia, tá? Nós conversamos na aula passada sobre a eletricidade, seus fenômenos como magnetismo, os circuitos aberto, fechado, resistência. Quando conversamos de resistência, nós vimos que quando os elétrons têm dificuldade por passar por um determinado corpo, eles geram calor ou luz, não é? Mas aí eu pensei, poxa, será que os meninos conhecem bem sobre todos os fenômenos da luz? E eu, como um apaixonado pela natureza, pela biologia, principalmente pela vida, eu já quis trazer esse tema aqui na aula de física, tá certo, pessoal? Hoje a aula é de física, mas vai abranger um pouco de biologia, química e um pouquinho de física também, tá? E aí o que é que vamos pensar? Sobre um fenômeno chamado bioluminescência. E eu tô aqui hoje, turma, tipo, em cima de uma árvore, tá? Para conversar com vocês sobre bioluminescência. É porque eu já tinha conversado com vocês na beira da lagoa, no mato, embaixo do bambu, perto do cavalo, com os cachorros. Hoje eu tô, tipo, numa árvore. Tá? Ótimo, eu tô muito bem aqui, sentado em cima do árvore. E aí o que acontece? O gavião gritando aqui, bem pertinho de mim. E aí o que acontece, turma? Bioluminescência é um fenômeno, tá? De luz sendo criada pela vida, tá certo? Olha só que legal. A luz, ela não vem só de material inanimado, inorgânico, através dos elétrons, tá? Não. Não é assim apenas o fenômeno da luz. A luz pode vir também através de uma substância chamada luciferina. Eita, que nome macabro, professor. Luciferina. A luciferina, ela reage com a luciferase. Essa reação introduz uma molécula de oxigênio que nós chamamos de oxidação. E essa oxidação, ela gera luz. A luz dos vagalumes, a luz das lulas, das algas luminosas, dos peixes abissais. Turma, no nosso planeta existe uma região que tipo 80% das criaturas produzem luz própria. Que regiões são essas? São as zonas abissais, os locais menos conhecidos do nosso planeta. Eles ficam nas profundezas dos oceanos. Eles são muito escuros. E aí, para os animais poderem caçar, poderem se comunicar, para o macho encontrar a fêmea. Turma, para muita coisa, na verdade até desconhecida, eles utilizam luz. Muitos animais utilizam luz lá nas zonas abissais. E, por exemplo, conhecemos aquele peixe pescador que tem aquele negócio aqui em cima da cabeça. Aquela luzinha que fica lá pendurada, que na verdade é uma barbatana que ele tem, que é modificada, e aí ela se pendura lá. Agora, que legal pensar nisso, quando a gente pensa também em evolução, né? Porque se você parar pra pensar, tipo, é lula, é polvo, é peixe, é caranguejo, é alga, é tipo um monte de coisa que conseguiu, através da evolução, criar luz própria. E olha só que legal, nem sempre os animais possuem, tá certo? Essa molécula de luciferina, tá certo? E essa enzima para reagir com ela chamada de luciferase. Não, nem sempre eles possuem. Só que muitas vezes lá nessas regiões abissais, quando eles não possuem isso, eles entram em relações com espécies de bactérias que produzem. E aí essas bactérias passam a viver em determinadas partes do corpo dos animais, tá certo? E aí produzem essa bioluminescência, que é essa luz fria produzida pela vida, tá bom? Que existe no nosso planeta. E, pessoal, é muito legal pensar em bioluminescência. Eu sou apaixonado por vagalumes, escuridão. No começo da noite, né? Aqui na Serra, a gente observa muitos vagalumes. E agora, eu lembro, eu não sei se é impressão minha, que quando eu era criança, tinha mais. Eu não sei se é porque eu prestava muita atenção. E aí eu fui crescendo e fui estudando. E aí eu percebi uma coisa muito interessante, que é muito óbvia também, que se vocês pararem para pensar sobre a vida de um vagalume, tipo, vocês vão entender. O que é isso? É que se o ambiente for iluminado,
O vagalume não consegue reproduzir, não consegue sobreviver, não consegue caçar, não consegue ter a função para que aquela luz serve, né? Porque vagalume, na verdade, é um nome popular, né, de várias espécies de besourinhos que produzem luz própria. Né? Aqui na serra, por exemplo, tem um que é um besouro desse tamanho que brilha tipo os ombros. Você vê, tem um bicho assim com os olhos brilhando pra você. Quando você olha lá, é um besouro que tem duas bolinhas assim, um em cada ombro. Eu chamo de ombro porque é na gente, né? Que fica posicionado, seria um ombro. E aí o que acontece? Ele brilha assim. Eu já vi uns que é uma larvinha que tem um monte de pinguinho brilhoso na lateral dele. E parece um ônibus andando no escuro, que você vê as janelinhas acesas, se a luz dele estiver acesa dentro. Pronto, já vi larvinha assim. Aqui tem muitos vagalumes. Turma, tem vagalume, olha só que legal. Que ele observa como é que, por exemplo, uma espécie de vagalume tem um padrão. E aí outra espécie tem outro padrão de maneiras de piscar. E aí esse vagalume esperto, ele observa, e ele é carnívoro, tá? Como é que esses vagalumes atraem os seus parceiros. E aí o que é que ele faz? Ele imita com a luz dele. Plique, 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 fica lá com a bundinha dele lá, piscando. E aí o vagalume pensa que é um parceiro, um macho, uma fêmea da sua espécie. E aí ele se aproxima. O que é que esse vagalume faz? Ele nhaco, literalmente come o outro vagalume, tá certo? E come, imagina só a cena, tipo que ele mastigando e o outro vagalumezinho aqui, só com a bundinha do lado de fora piscando, que ele tá comendo, né? Entrando na boca, né? Então ele, vagalume caçador. Na Chapada não, no Cerrado Brasileiro, no Cerrado Brasileiro, nós temos cupinzeiros, tá certo? Que esses cupins, eles vivem com larvinhas. E essas larvas que vivem nesses cupinzeiros, nos campos do Cerrado, no Parque das Emas é um bom lugar para você observar esse fenômeno. No começo do inverno lá, os cupinzeiros tipo brilham muito bioluminescentes, tá? Porque são essas larvinhas desses besouros que ficam lá brilhando e atraindo insetos. O inseto chega lá por causa dessa luzinha, tipo, ela come o inseto. Essa larva também é caçadora, tá certo? Na Nova Zelândia, nas cavernas lá, existe uma larva lá no breu das cavernas, que solta tipo assim uma teia com uma babinha, que aí ela fica brilhando lá em cima, e aí balançando essa teia com essa baba, tipo vem uma mariposa, vem uma formiga voadora, alguma coisa do tipo, buf, bate nessa larva, nessa babinha, ela puxa e come o animal, tá certo? Então é outro fenômeno de bioluminescência. Turma, tem fungo bioluminescente, olha que louco, cogumelo. A galera, um pesquisador uma vez andando aí, viu umas crianças brincando com algo que seria tipo um vagalume gigante. Quando ele foi observar, era tipo um cogumelo gigantesco, luminoso. E existe no Brasil, eu só ouvi falar desses cogumelos no Brasil. Se tiver outro lugar aí, não sei, mas eu sei que no Brasil tem, tá? Eu ouvi falar desse grande e ouvi falar que no Piauí, cara, eu adoro o Piauí. Nordeste é foda, né? Graças a Deus que eu nasci aqui. Então, lá no Piauí, tem uma mata lá com muitas palmeiras que nascem nessas palmeiras exclusivamente também uma espécie de cogumelo, que é bioluminescente. E aí, olha que louco, olha o trabalho dos cientistas, que legal. Vamos saber para que é que serve esse cogumelo. E aí eles pegam, fazem cogumelos pequenininhos, tipo de acrílico, transparente, um material assim, passam uma espécie de colinha nele, e aí colocam embaixo dele um LED. Puf, e aí botam esses bichinhos na floresta. E aí eles vão observar que esses cogumelos pegam muitos insetos colados. E aí eles param para analisar e percebem que, na verdade, eles são bioluminescentes porque os cogumelos são fungos, que eles se reproduzem através de esporos. Turma, fazendo analogia, são como tipo minúsculas sementes de árvore, só que de cogumelo, tá? O nome disso é esporo. E aí vai lá uma mariposa, uma aranha, um bicho, e aí passa-se no cogumelo luminoso, se enche desse esporo, vai para outro lugar, nasce outro cogumelo, bem longe da mãe. É o que a mãe queria, né? E olha só que legal, tipo, aranhas ficam lá do lado, vigiando, esperando um animal que venha pro cogumelo, e a aranha come. Tipo, a aranha utiliza isso aí como a armadilha luminosa das aranhas. As aranhas são tudo de bom, né, galera? Pelo amor de Deus, são, não vou nem falar, muito legais, muito espertas. Então, turma, bioluminescência é a reação, tá certo? Dessa molécula luciferina com a luciferase, tá? Que existe nos animais e que tem relação, claro, com a escuridão